Bem-vindo de volta ao nosso canal. Rod Stewart, um nome que se tornou um símbolo eterno no mundo da música. Com sua voz rouca característica e habilidades de composição cativantes, Rod não é apenas um artista, mas uma lenda viva. Ele foi homenageado pela Business Insider como um dos 50 artistas mais vendidos de todos os tempos, com sucessos atemporais como I Don't Want to Talk About It, Tonight's the Night e Maggie May. Mas será que o brilho da fama realmente esconde as sombras de sua vida? O show gratuito de Rod no Brasil em 1994 atraiu mais de 3,5 milhões de pessoas, estabelecendo um recorde que poucos conseguem igualar. No entanto, por trás desse número deslumbrante estão sonhos não realizados, romances turbulentos e dores profundamente ocultas que nem todo mundo conhece. Um jovem que sonhava em ser jogador de futebol acabou se tornando um ícone da música. Mas o preço dessa glória foi pago com inúmeros sacrifícios pessoais. A vida de Rod Stewart é uma sinfonia de contradições. Entre os holofotes no palco e suas batalhas silenciosas contra a doença, entre a adoração global e as lutas invisíveis, o que transformou Rod de um garoto com chuteiras em uma estrela brilhante? E o que realmente está por trás da cortina da fama? Vamos descobrir tudo neste vídeo. Vida pregressa. Nascido em 10 de janeiro de 1945, no norte de Londres, Roderick David Stewart era o caçula dos 5 filhos de Robert Joseph Stewart, um mestre de obras escocês de Edimburgo, e Elsie Rebecca Gilbert, uma inglesa de Upper Holloway. Crescido durante a Segunda Guerra Mundial, os primeiros anos de Rod foram passados em uma casa modesta localizada acima da loja de jornais de seu pai, na Archway Road. Como o filho mais novo e querido de uma família que não era nem rica nem pobre, Rod se lembra com carinho de sua infância como dias maravilhosamente felizes. As conquistas acadêmicas de Rod não foram notáveis. Ele frequentou a Highgate Primary School e, mais tarde, a William Grimshaw Secondary School, mas não deixou nenhuma impressão duradoura. No entanto, embora seus relatórios escolares não indicassem grandeza, seus hobbies fora da escola ofereciam vislumbres de um futuro brilhante. Quando criança, o principal interesse de Stewart era o modelo de ferrovias, mas sua verdadeira paixão que moldou sua juventude era o futebol. Além de ser um fervoroso torcedor do Arsenal Football Club, ele também era o jogador mais talentoso de sua família, destacando-se como zagueiro central no time masculino da escola de Middlesex. No entanto, a música também desempenhou um papel cativante em sua vida. A família de Rod era ávida fã de Al Jolson, sempre cantando e tocando suas músicas em casa, um amor que influenciou profundamente o futuro estilo musical de Rod. O primeiro contato de Rod com o rock and roll veio por meio das apresentações eletrizantes de Little Richard e Bill Haley and His Comets. Aos 15 anos de idade, Rod pegou sua primeira guitarra e logo se juntou a um grupo de skiffle chamado Cool Cats, onde começou a aperfeiçoar suas habilidades musicais. Apesar disso, Rod inicialmente buscou uma carreira no futebol, participando de testes com o Brentford FC no verão de 1960. No entanto, quando o clube não fez uma oferta, isso levou a uma decisão crucial em sua vida. Refletindo sobre sua escolha entre se tornar um atleta profissional ou um músico, Rod admitiu com humor que escolheu a segunda opção porque se sentia atraído por um estilo de vida em que podia beber e fazer música. Início da carreira. Os primeiros anos de Rod Stewart foram marcados por uma variedade de empregos e sua exploração da música. Depois de trabalhar na loja de sua família e entregar jornais, ele assumiu funções como operário no cemitério de Highgate e em uma funerária em North Finchley, além de outros trabalhos estranhos. Sua jornada musical começou a sério em 1961, quando ele foi a Denmark Street para fazer um teste para o produtor de discos Joe Meek, embora a tentativa não tenha sido bem sucedida. Atraído pela música folk, Stewart mergulhou nas obras de Ewan MacColl, Woody Guthrie e Bob Dylan, abraçando o estilo de vida beatnik e até mesmo morando em uma casa flutuante em Shoreham-by-Sea por um tempo. Ele também participou ativamente da campanha pelo desarmamento nuclear, participando de protestos e marchas. A vida pessoal de Stewart durante esse período foi igualmente tumultuada. Seu relacionamento com a estudante de arte, Susanna Boffey, terminou quando ela engravidou e a criança foi posteriormente entregue para adoção. Por volta dessa época, Stewart começou a trabalhar com o cantor folk Wes Jones, viajando por Paris e Barcelona antes de ser deportado da Espanha por vadiagem em 1963.
Em meados dos anos 60, Stewart havia adotado o estilo de vida mod, com seu penteado espetado que se tornaria sua marca registrada. Perdendo o interesse pelo rock and roll, ele encontrou inspiração nas apresentações de Otis Redding e começou a explorar o rhythm and blues e a soul music. Em outubro de 1963, Stewart entrou para o grupo de rhythm and blues The Dimensions como tocador de harmônica e vocalista em meio período, marcando seu primeiro show profissional. Embora seu tempo com o grupo tenha sido curto devido a conflitos internos, a experiência o apresentou à vibrante cena de R&B de Londres e o ajudou a refinar suas habilidades com a harmônica. Ao contrário da crença popular, Stewart não tocou na música de sucesso de Millie Smalls, My Boy Lollipop. O tocador de harmônica nessa faixa foi provavelmente Peter Hogman, do Dimensions. Essas experiências iniciais criaram uma base diversificada, mas desafiadora, para o sucesso posterior de Stewart no setor musical. Um momento crucial na jornada musical de Stewart ocorreu em janeiro de 1964, na Twickenham Station, quando Long John Baldry o descobriu tocando harmônica. Esse encontro fez com que Stewart entrasse para a banda de Baldry, ganhando 35 libras por semana e marcando o início oficial de sua carreira musical profissional. Apelidado de Rod the Mod, seu senso de moda diferenciado e seu talento musical em ascensão começaram a chamar a atenção no cenário musical de Londres, com apresentações em locais como o Marquee Club e uma estreia não creditada na gravação da faixa Up Above My Head. As ambições de Stewart logo o direcionaram para uma carreira solo, levando-o a assinar um contrato com a Decca Records em agosto de 1964. Ele rejeitou as músicas mais populares propostas pela gravadora, insistindo em gravar faixas de Sonny Boy Williamson, demonstrando seu compromisso com a autenticidade. No entanto, seu single de estreia, Good Morning Little Schoolgirl, não chegou às paradas. Após um breve desentendimento com Baldry, Stewart seguiu carreira solo e mais tarde cofundou a banda de Soul Steam Packet com Baldry e outros em 1965. Embora o grupo tenha feito aberturas para grandes artistas, como os Rolling Stones, eles não puderam gravar devido a problemas contratuais. Em 1966, após a dissolução do Steam Packet, Stewart se juntou ao Shotgun Express, mas ficou insatisfeito com a apresentação de músicas que não eram de sua autoria, o que o levou a se concentrar mais na composição. Apesar dos inúmeros desafios e dificuldades para encontrar sua voz única, essas experiências formativas lançaram as bases para o estilo musical característico de Stewart, preparando o caminho para o incrível sucesso que ele alcançaria nos anos seguintes. Sucesso na carreira solo. Um ponto de virada importante na carreira de Rod Stewart ocorreu em fevereiro de 1967, quando ele se juntou ao Jeff Beck Group. Ao lado de Ronnie Wood, Stewart embarcou em uma jornada desafiadora, lidando com constantes mudanças de formação e conflitos com a gerência. Em meio a essas dificuldades, Rod encontrou uma oportunidade de ouro para moldar sua voz e seu estilo característicos, apresentados nos álbuns Truth e Becola. No entanto, as tensões internas se mostraram intransponíveis e, em 1969, Stewart tomou a arriscada decisão de deixar o grupo, um movimento que acabou abrindo um novo capítulo em sua carreira. Apenas um ano depois, ele assinou contrato com a Mercury Records e começou a construir sua carreira solo. Seu álbum de estreia, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, não obteve grande sucesso comercial, mas lançou as bases para sua mistura única de rock, folk e blues. Por volta dessa época, Stewart também se juntou ao Faces, onde seu talento floresceu, especialmente com álbuns como Every Picture Tells a Story e Never a Dull Moment. Conta uma história e nunca um momento de tédio. Entretanto, o enorme sucesso do hit Maggie May criou tensões dentro da banda, pois a fama de Stewart começou a eclipsar os outros membros. Em 1975, o grupo se desfez e Stewart abraçou totalmente sua jornada solo. Quando se mudou para Los Angeles naquele mesmo ano, Stewart não apenas mudou de residência, mas também de direção musical. O álbum Atlantic Crossing, com Tom Dowd e a seção rítmica de Muscle Shoals, marcou uma transformação ousada em seu som. A música Sailing surgiu como um hino global, afirmando o status de Stewart não apenas como um astro do rock, mas como um artista de influência internacional. No entanto, Rod nunca parou de buscar novas fronteiras.
Em 1978, ele chocou o mundo da música ao se aventurar na música disco com Die Ya Think I'm Sexy. Embora tenha sido criticado por se vender, a música alcançou o topo das paradas mundiais, provando sua capacidade ilimitada de inovar. A década de 1980 viu um Rod Stewart colorido, experimentando tudo, desde a nova onda até a sofisticação do synth pop. Álbuns como Foolish Behavior e Tonight. I'm Yours o ajudaram a manter seu poder de estrela, mesmo em meio a controvérsias, incluindo apresentações na África do Sul durante o Apartheid. Apesar da reação negativa, Stewart continuou sendo uma força criativa. Uma breve reunião com Jeff Beck produziu um cover impressionante de People Get Ready, demonstrando que sua música continuava a se inspirar. Em 1988, Stewart fez um retorno triunfante com o álbum Out of Order, uma obra-prima que misturava sons clássicos e modernos. A música Forever Young não só alcançou sucesso comercial, mas também repercutiu profundamente entre o público por sua mensagem sincera. Sua turnê sul-americana de 1989 o levou a novos patamares, atraindo mais de 90 mil fãs no estádio River Plate, em Buenos Aires, uma prova de seu apelo duradouro. Rod Stewart entrou na década de 1990 com Vagabond Heart, um álbum rico em emoção e criatividade. O dueto com Tina Turner, It Takes Two, e o sucesso Rhythm of My Heart reafirmaram seu lugar no topo das paradas globais. Em 1994, ele foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame e estabeleceu um recorde com um show gratuito na praia de Copacabana, atraindo mais de 3,5 milhões de fãs. Um número impressionante que poucos podem igualar. Rod Stewart provou que um verdadeiro artista não descansa sobre os louros, mas evolui continuamente, buscando novas dimensões em sua música. Sua história continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração para o mundo, crescimento e reinvenção contínuos. Depois de décadas no auge da indústria da música, Rod Stewart continua a provar que o talento e a paixão nunca se esgotam. Ele não é apenas um ícone da música, mas um artista que se reinventa constantemente, disposto a ultrapassar seus próprios limites para cativar novas gerações de ouvintes. No início dos anos 2000, Rod embarcou em um novo capítulo de sua carreira, explorando o Great American Songbook, reinterpretando os padrões clássicos americanos. Álbuns como It Had to Be You não foram apenas homenagens à música atemporal, mas também reafirmaram que sua voz rouca e característica poderia dar nova vida a melodias familiares, tornando-as novas para os fãs de longa data e para novos públicos. A jornada criativa de Rod não parou por aí. Em 2009, ele demonstrou seu amor por diversos gêneros no álbum Soul Book, no qual revitalizou faixas clássicas do soul e da Motown. Isso foi mais do que um esforço artístico, foi uma declaração. A música não conhece fronteiras, e Rod Stewart serve como uma ponte entre gerações e gêneros. Seja retornando ao rock and roll com os mesmos grandes clássicos do rock de nosso tempo, ou abraçando o espírito festivo com seu álbum de Natal Merry Christmas Baby, em 2012. Rod demonstrou consistentemente que a reinvenção não dilui sua essência. Pelo contrário, ela destaca a versatilidade e a resiliência de um artista que nunca para de buscar mais. No entanto, a carreira de Rod não se resume às vendas de álbuns ou às classificações nas paradas. Com seu álbum de 2013, Time, ele marcou um retorno emocional à composição de músicas pessoais. Inspirado pelo processo de escrever sua autobiografia, Rod não só contou sua história com palavras, mas também com música. O álbum estreou em primeiro lugar no Reino Unido, quebrando o recorde de maior intervalo entre álbuns no topo das paradas, uma prova de que seu apelo não diminuiu. Esse sucesso não foi apenas comercial, mas um triunfo para um artista que aprendeu a refletir sobre sua vida e a canalizá-la em sua música. Nos últimos anos, Rod continuou a demonstrar que não é apenas um preservador de seu legado, mas também um inovador incansável. Álbuns como Blood Red Roses e colaborações com a Royal Philharmonic Orchestra em You're in My Heart não apenas reimaginaram seus sucessos clássicos, mas acrescentaram novas camadas de profundidade ao misturar elementos clássicos e contemporâneos. Esses projetos são um testemunho da capacidade de Rod de reinventar sua música, mantendo-a vibrante e relevante para todas as gerações. Os princípios de Rod vão além da música. Em 2022, ele recusou uma oferta lucrativa para se apresentar no Catar, citando preocupações com os direitos humanos,
uma declaração ousada que reforçou seu status não apenas como artista, mas também como um indivíduo com princípios que não tem medo de defender suas crenças. Essa ação ressaltou sua posição como um símbolo de integridade, tanto na música quanto no caráter. A ética de trabalho incansável de Rod não é apenas a continuação de uma carreira de mais de meio século, mas também uma declaração de que sua paixão pela música continua mais forte do que nunca. Com uma carreira estimada em quase 100 milhões de dólares e um lugar duradouro no coração dos fãs, Rod Stewart é mais do que um artista. Ele é um ícone cultural que inspirou, continua inspirando e continuará inspirando o mundo. Vida pessoal. Rod Stewart, um homem frequentemente visto como a figura glamurosa no palco, tem uma vida pessoal repleta de cores, casamentos românticos e momentos tumultuados, além de batalhas com sérios problemas de saúde que solidificaram sua imagem como um símbolo de resiliência. Tendo passado por 3 casamentos e vários relacionamentos, Rod é pai de 8 filhos com 5 mulheres diferentes. Sua vida amorosa, assim como sua carreira musical, tem sido deslumbrante, mas também repleta de desafios. O primeiro casamento de Rod, com Alana Hamilton em 1979, durou 5 anos e lhe trouxe 2 filhos, Kimberly e Sean. No entanto, diferenças irreconciliáveis, aliadas à agenda lotada de Rod, levaram ao divórcio em 1984. Ele então se casou com a supermodelo Rachel Hunter em 1990, mas esse casamento também terminou após 16 anos, durante os quais tiveram 2 filhos, Renee e Liam. Rod admitiu que esse rompimento foi um choque significativo, forçando-o a confrontar suas deficiências em nutrir relacionamentos familiares. Em 2007, Rod encontrou estabilidade e felicidade com sua terceira esposa, Penny Lancaster. Com Penny, ele teve um casamento satisfatório e estável, criando 2 filhos juntos, Alistair e Aiden. Rod se descreve como um romântico incurável. Ele adora jantares à luz de velas com Penny depois que os filhos vão para a cama. No entanto, a vida em família tem tido seus desafios. O filho de Rod, Sean, enfrentou problemas legais, incluindo várias prisões e um incidente notável no aeroporto de Miami por comportamento indisciplinado. Apesar dessas dificuldades, Sean insiste que seu relacionamento com o pai continua forte, com os 2 mantendo contato frequente e compartilhando momentos juntos sempre que Rod retorna de suas turnês. Além dos desafios familiares, Rod Stewart também enfrentou batalhas significativas com relação à saúde. Em maio de 2000, o mundo ficou surpreso ao saber que a lenda do rock britânico havia sido diagnosticada com câncer de tireoide. A notícia chocou o setor musical e partiu o coração de seus milhões de fãs dedicados. Conhecido por sua voz rouca e performances enérgicas, Stewart subitamente enfrentou um problema de saúde com risco de vida que colocou em risco não apenas sua vida, mas também sua ilustre carreira de cantor. Rod agiu rapidamente após o diagnóstico, submetendo-se a uma cirurgia no mesmo mês para remover a tireoide cancerosa. A tireoide, uma glândula vital responsável pela regulação do metabolismo por meio da produção de hormônios, tornou-se uma preocupação séria. Entretanto, os riscos iam além, pois a cirurgia poderia danificar suas cordas vocais, que já haviam sido afetadas por um nódulo benigno no passado. Foi uma decisão difícil. A cirurgia era essencial para a sobrevivência, mas também colocava em risco sua voz, a alma de sua carreira musical. O período pós-cirúrgico foi repleto de tensão e incerteza. Stewart enfrentou o desafio monumental de reaprender a cantar, uma jornada que foi tanto emocional quanto fisicamente desgastante. Por meio de rigorosa terapia vocal e reabilitação, ele trabalhou incansavelmente para recuperar a força e a qualidade de sua voz. Essa fase não foi apenas uma recuperação física, mas também um processo de reinvenção pessoal e resiliência como artista. O triunfo sobre o câncer fez com que Rod se envolvesse ativamente em esforços beneficentes, principalmente no apoio à pesquisa do câncer pediátrico por meio da organização City of Hope. Mas as provações não terminaram aí. Quase 2 décadas depois, em 2019, Rod enfrentou outra batalha contra o câncer, dessa vez de próstata. Ele manteve essa luta de 3 anos em sigilo até anunciar publicamente sua vitória, demonstrando mais uma vez sua extraordinária força e determinação. Além de suas batalhas contra o câncer, Rod sofreu lesões no futebol, resultando em cirurgias no tornozelo e no joelho. Esses desafios testaram sua resistência física,
mas também o lembraram da importância da família. Recentemente, o nascimento de seu terceiro neto ressaltou a importância da família na vida de Rod. Seus filhos, preocupados com sua saúde, pediram-lhe gentilmente que diminuísse o ritmo, especialmente enquanto ele se prepara para uma turnê mundial de 40 shows. A vida de Rod Stewart, desde os relacionamentos românticos e as provações familiares até as intensas batalhas pela saúde, é um testemunho de resiliência, amor e paixão incansável. Embora os holofotes possam se apagar, seu legado continua a brilhar intensamente nos corações de sua família e de milhões de fãs em todo o mundo. Vida e legado atuais, aos 79 anos, Rod Stewart continua levando uma vida dinâmica e em constante evolução, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios da idade e da saúde. Após mais de meio século de dedicação à música, ele continua empenhado em explorar novos rumos em sua carreira, ao mesmo tempo em que se esforça para equilibrar sua paixão pela arte com sua vida familiar. No início de 2024, Rod deve lançar Swing Fever, um álbum colaborativo com Jools Holland. Esse projeto marca uma mudança significativa, pois ele se afasta do rock and roll para se aprofundar no swing e no jazz. Não se trata apenas de uma prova de sua versatilidade como músico, mas também de uma reafirmação de que Rod busca constantemente se reinventar, independentemente do tempo ou das mudanças nas tendências musicais. Além de seus projetos musicais, Rod continua ativo no circuito internacional de turnês. Ele planejou apresentações em vários países asiáticos, incluindo Kuala Lumpur, Bangkok, Tóquio e Singapura, programadas para março de 2024. No entanto, problemas de saúde levaram a alguns adiamentos ou cancelamentos, como suas crises de Covid-19 e inflamação das cordas vocais. No entanto, Rod continua determinado a honrar seus compromissos com os fãs, refletindo seu amor duradouro pelo palco. A família se tornou uma prioridade ainda maior para Rod Stewart nos últimos anos. Depois de dar as boas-vindas ao seu terceiro neto, ele tem dedicado mais tempo à sua esposa, Penny Lancaster, e aos seus filhos. Penny tem sido uma fonte inabalável de apoio, ajudando Rod a manter um equilíbrio entre sua saúde e sua carreira. Seus filhos também expressaram o desejo de que ele reduzisse sua agenda exigente para se concentrar mais em seu bem-estar e no tempo com a família. Rod Stewart não é apenas um ícone da música, mas também um testemunho vivo de resiliência, reinvenção e paixão incessante. Com uma carreira que se estende por mais de meio século, ele tocou o coração de milhões de pessoas por meio de músicas atemporais como Maggie May e Sailing, além de álbuns profundamente pessoais como Time. A flexibilidade musical de Rod, que transita perfeitamente entre o rock, o soul, a disco e os clássicos do grande cancioneiro americano, permitiu que ele transcendesse as fronteiras de gênero, conectasse gerações de fãs e definisse um estilo que é exclusivamente seu. Mas o legado de Rod não é definido apenas por sua música. Suas lutas pessoais, desde as batalhas contra o câncer até as pressões familiares e o escrutínio público, iluminaram sua inabalável força de caráter. Ele não apenas suportou, mas transformou esses desafios em fontes de inspiração, tanto em sua arte quanto em sua vida. Seu envolvimento ativo em iniciativas de caridade e sua defesa dos valores dos direitos humanos revelam um homem que não é apenas um grande artista, mas também uma pessoa com um grande coração. Enquanto Rod Stewart se prepara para se despedir das apresentações de rock and roll e explorar novos empreendimentos musicais, ele deixa para trás não apenas um rico legado artístico, mas também uma poderosa lição de resiliência e um amor apaixonado pela vida. Sua jornada serve como um lembrete de que, apesar dos altos e baixos da vida, a paixão e o esforço incansável são a chave para superar qualquer desafio. Rod Stewart será para sempre um ícone, não apenas no palco, mas nos corações de milhões de fãs em todo o mundo. Um homem que viveu plenamente, amou profundamente e criou incansavelmente, seu legado continuará a inspirar as futuras gerações de artistas e públicos.